Vamos para mais um dia de palpites e análises. Pegamos dois jogos aí, né, dos clubes que estão brigando pelos campeonatos europeus e 4 jogos aí do Brasileirão, os jogos mais importantes. Vamos pro vídeo. Pela Premier League, o Arsenal vai encarar o Fulham dentro de casa. O Arsenal vem com uma odd de 1.50 contra uma odd de 7 do Fulham. O Arsenal não tem tempo de descansar, vem de um empate fora de casa com o Atlético de Madrid pela semifinal da Champions e está brigando cabeça a cabeça com o Manchester City pela Premier League. Está 3 pontos na frente com um jogo a mais, não pode dar mole nesse jogo. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, os dois times aí têm uma média acima de 1 por partida. Vamos para mais de 1,5 gols, devido a ser um jogo bem decisivo para o Arsenal. O Arsenal tem que partir para cima, não tem como empatar esse jogo, tem que vencer. Então, mais de 1,5 gols com odd de 1.25. Em relação aos escanteios, todo mundo sabe que é uma arma preciosa, né, do Arsenal. Ele tem uma média de 6 escanteios, faz muitos gols dessa maneira. Então vamos para mais de 6 escanteios com odd de 1.35. Em relação a cartões, são dos times que têm uma média de 10 faltas por jogo, né? E cartões 1. Então vamos para menos de 6. Menos de 6 cartões com odd de 1.55. Em relação à análise de risco, não tem jeito, né? Vitória do Arsenal. O Arsenal precisa dessa vitória, não tem como empatar esse jogo, não pode nem pensar e dar chance para o Manchester City. Então, vitória do Arsenal, favorito. O Fulham não briga por mais nada, não vai cair na Premier League, também não briga pelas partes de cima da tabela, está em 10º colocado. Vitória do Arsenal com odd de 1.50. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, o Osasuna vai receber o líder Barcelona. Barcelona vem com uma odd excelente aí de 1.70 contra uma odd de 5 do Osasuna. Barcelona, né, foi eliminado na Champions League, só tem agora o Campeonato Espanhol para salvar o ano dele. Enquanto o Osasuna está em meio de tabela, não está brigando para cair, também não tem chance de ficar entre os 4 da La Liga, então está cumprindo tabela aí nesse final de campeonato. Sendo que o Barcelona é um jogo importantíssimo para garantir logo o título e poder descansar os jogadores aí antes da Copa do Mundo. Vamos às estatísticas. Em relação a gols, né? Não precisa nem dizer que o Barcelona tem um ataque excelente, né? Uma média de mais de 2,5 por partida, enquanto o Osasuna tem uma média de 1. Então vamos na segurança de mais de 1,5 gols, com odd de 1.21. Em relação a escanteios, o Barcelona tem uma média alta de 7 contra uma média baixíssima do Osasuna de 3,5. Então vamos para menos de 12 na partida, menos de 12 com odd de 1.41, excelente odd. Em relação a cartões, os dois times aí têm uma média de quase 2 por partida, né? Então vamos para menos de 7 com odd de 1.22. Nossa análise de risco vai ser dupla chance para o Barcelona. Dupla chance para o Barcelona porque o Barcelona depende muito desse resultado, né? Que garante logo o título antecipado, mesmo jogando fora de casa. Ele é favorito, mas vamos na segurança de dupla chance para o Barcelona. Pelo Brasileirão, o Botafogo vai receber o Remo no Newton Santos. O Botafogo vem com uma odd aí de 1.54 contra uma odd 6 do Remo, né? Nos últimos jogos aí, o Botafogo vem invicto, né? Todos eles tivemos mais de 2,5 gols, inclusive, né? Um ataque que faz bastante gols e toma pouco, e também toma muitos gols, né? O único jogo aí que não teve 1,5 gol foi o Botafogo Chapecoense. Enquanto o Remo, também nos últimos 5 jogos, apenas em 1, não passou de 1,5 gol, né? Em relação às estatísticas, nós vamos para mais de 1,5 gol na partida com odd de 1.19. Em relação a escanteios, os dois times têm uma média baixíssima, né? Menos de 4 escanteios cada um por partida, então vamos para menos de 12 com odd de 1.32. Em relação a cartões, o Campeonato Brasileiro, né, tá tendo muitos cartões, inclusive nas últimas partidas aí, quase todas elas tivemos mais de 4, né, uma média bastante alta aí do Brasileirão, tá bem faltoso e tá bem cheio de cartões. Então vamos para mais de 2 cartões, devido aí cada equipe aí tem quase 3 por partida, mais de 2 cartões amarelos com odd de 1.22. Em relação à análise de risco, a análise de risco a gente colocaria com os dois times, além de fazerem muitos gols, né, tem ataques assim bons, mas também a zaga vem falhando muito, então os dois times tomam bastante gols, vamos para mais de 2,5 gols na partida.
que aconteceu nos últimos 4 jogos dos 5 dos dois times. Mais de 2,5 gols com odd de 1,45. Também pelo Brasileirão, o líder Palmeiras vai receber o Santos. O líder Palmeiras aí vem uma excelente fase aí, né? São 5 vitórias no Brasileirão, na verdade, né? Teve um empate, mas foi pela Copa Libertadores. O Santos vem de vem oscilando, né? Dos últimos 5 jogos, somente empate, né? Teve uma derrota aí pro Fluminense nesse meio de caminho. O Santos está na zona de rebaixamento, enquanto o Palmeiras é líder, né? Mas clássico é clássico, vai ter Neymar em campo tentando se recuperar para voltar para a Copa. Vamos para as estatísticas. Em relação a gols, os dois times aí têm uma média de mais de 1 por partida, né? Em se tratando de clássico, vamos ver com um jogo mais aberto. Os dois times, principalmente Santos, né, querendo sair da zona de rebaixamento, deve ser um jogo mais aberto. O empate não é interessante para nenhum dos dois. Então vamos para mais de 1,5 gol com odd de 1,35. Em relação aos escanteios, as duas equipes têm até uma média alta, né, de 5 por partida. Então vamos para mais de 6 com odd de 1,32. Em relação a cartões, principalmente o time do Santos, né, tem uma média de quase 4 por partida, um time bastante faltoso também. O Palmeiras tem 15 faltas por jogo de média, então promete ser um jogo pegado, né, se tratando de clássico também. Então vamos para mais de 3 cartões com odd de 1,29. Em relação à análise de risco, nós vamos confiar no Palmeiras, né? Palmeiras jogando dentro de casa, é líder, bem invicto aí há mais de 6, 7 jogos, jogando bem inclusive. Então vamos para dupla chance para o Palmeiras. Dupla chance para o Palmeiras com odd de 1,22. E para fechar a noite do Brasileirão, teremos o Clássico Mineiro. Cruzeiro vai pegar o Atlético Mineiro. Cruzeiro aí que vem se recuperando no campeonato, né? Vem de 2 vitórias aí no final de semana também. Acabou pegando o Boca Juniors, ganhando pela Libertadores, assumindo aí a liderança do seu grupo na Liberta também. Enquanto o Atlético, bem ao contrário. O Atlético teve uma derrota aí acachapante para o Flamengo de 4-0. Também acabou perdendo na Copa Sul-Americana. Então vem aí uma beira de uma crise aí. E se perder para o Cruzeiro, ainda mais se for de goleada, promete ser uma semana intensa aí para o Atlético Mineiro. Em relação às estatísticas, o time do Cruzeiro vem, né, se recuperando, bem a mal, inclusive está subindo na tabela, né? A média de gols subiu para mais de 1 por partida e o Atlético Mineiro tem a média de 1. Então vamos para mais de 1,5 gol com odd de 1,25. Em relação a escanteios, os dois times têm uma média de 5 cada um. Então vamos para menos de 13 com odd de 1,12. Em relação a cartões, né? Sendo um clássico, né? Promete ser um jogo mais pesado. Esses dois já tem uma média de 2 amarelos por partida no campeonato. Então, se tratando desse jogo mais ser clássico, deve ser mais pesado ainda. Então, vamos para mais de 3 com odd de 1,35. Uma boa odd para cartões. Em relação à análise de risco, né? Vamos confiar na boa fase do Cruzeiro, né? Tá pagando 1,95 a vitória seca, mas nós vamos na segurança da dupla chance do Cruzeiro, com odd de 1,32 contra um Atlético Mineiro aí na beira de uma crise. Dupla chance para o Cruzeiro, odd 1,32 vai ser a nossa análise de risco. Não, a gente vai botar mais de 1,5 gol no jogo do Botafogo contra o Remo, né? São dois ataques, são dois times que sofrem muitos gols. Chance dupla para o Barcelona, mesmo jogando fora de casa, é favorito. E chance dupla